Olá! Dando continuidade ao nosso estudo sobre as funções polinomiais do primeiro grau, função do primeiro grau, função afim, hoje o nosso foco vai ser em determinar a fórmula dessa função. Nos vídeos anteriores, a gente conversou sobre a fórmula que define uma função do primeiro grau, coeficientes numéricos, gráfico, influência do formato da fórmula no gráfico, como construir um gráfico da melhor maneira possível. Então, se você ainda não assistiu esses vídeos, pare esse aqui e dá uma olhadinha lá. Mas o foco agora desse nosso vídeo é ao contrário. Conhecendo características da função, como é que a gente pode determinar essa fórmula? O que a gente sabe sobre as funções de primeiro grau? Todas elas têm o mesmo formato. Y igual a A vezes X mais B, sendo que A e B são números reais, que podem ter qualquer valor, com a única exceção do A, que não pode ser zero. Fora isso, A e B podem ser quaisquer números reais. Então, quando a gente fala em determinar a fórmula da função do primeiro grau, o nosso trabalho é calcular esses valores de A e B, porque exatamente o que diferencia uma função do primeiro grau da outra são os valores de A e B. Para isso, a gente vai precisar de dois pares ordenados que pertençam a essa função. Se você souber dois pontos por onde esse gráfico passa, dois pares ordenados que pertencem a essa função, você consegue automaticamente determinar esses valores de A e B e, consequentemente, determinar a fórmula dessa função. Então, mais uma vez, como já está virando rotina no nosso canal, a gente vai fazer a explicação através de exemplos. Através de exemplos, na minha opinião, é a melhor maneira de você entender o comportamento das coisas, as características de tudo que a gente está conversando. Então, hoje, a gente vai começar por um exercício onde a função tem um gráfico que passa pelos pontos 1, 4 e menos 1, 0. A partir desses dois pontos, a gente vai determinar a fórmula dessa função e a gente vai fazer isso de duas maneiras diferentes. Conhecendo essas duas maneiras diferentes, cabe a você escolher qual é a mais confortável para você. Entretanto, minha função é dizer para você que uma delas é mais rápida que a outra. Então, vamos fazer as duas e aí depois a gente conversa sobre isso. Se o gráfico da função passa por esses pontos, é porque esses pontos satisfazem a função. Como assim? Significa que nessa função, se eu substituir x por 1 na fórmula, eu vou achar y igual a 4. Se eu substituir x por menos 1 e fizer a conta, eu vou achar y igual a 0. Se eu quero a fórmula dessa função e ela é uma função do primeiro grau, e isso eu preciso pensar. Eu não preciso escrever, mas eu preciso pensar. Se eu quero a fórmula da função e ela é uma função de primeiro grau, o formato da fórmula é y igual a A vezes x mais b. Então, achar os valores de A e B vai fazer com que eu determine essa função. Então, nosso trabalho vai ser encontrar y igual a ax mais b através do cálculo de A e de B. Nossa primeira opção de resolução se baseia no seguinte: a gente está procurando a fórmula que define essa função. Se 1, 4 é um par ordenado dessa função, quando eu substituir x por 1, o y vai dar 4, como a gente já conversou. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer essa substituição nessa função genérica y igual a ax mais b. A gente já vai assumir essa como a nossa função. Então, vou substituir x por 1 e y por 4 nessa função. Então, olha, y igual a A vezes x mais b. Eu substituí o y por 4 e o x por 1. Então, ficou 4 igual a A vezes 1 mais b. Observa que essa não é uma equação que eu consiga resolver. Então, eu vou parar e vou substituir o outro par ordenado. No outro par ordenado, se x igual a menos 1, o y igual a 0. Então, eu vou substituir o x por menos 1 e o y por 0 em y igual a x mais b, que é o que eu estou assumindo que é a minha função por enquanto. Então, substituindo o y por 0 e o x por menos 1, eu vou ter 0 igual a A vezes menos 1 mais b, que eu também não consigo resolver. Então, observa, a minha primeira equação
eu tenho A vezes 1 mais B igual a 4, ou seja, A mais B igual a 4. Na minha segunda equação, eu tenho A vezes menos 1 mais B igual a 0, ou seja, menos A mais B igual a 0. Nenhuma das duas eu consigo resolver, mas juntas elas formam um sistema. E esse sistema eu consigo resolver. Então, essa nossa primeira resolução se baseia nisso, em você pegar os dois pares ordenados que foram dados no enunciado, substituir na função genérica e fazer um sistema. Resolvendo esse sistema, você consegue calcular os valores de A e B, e calculando os valores de A e B, você já vai saber a fórmula da função. Então, vamos lá, vamos resolver o sistema. Cada um resolve o sistema pelo método que preferir. Adição, substituição, o que você quiser. Eu, normalmente, prefiro fazer por adição. Eu sou time adição na maioria das vezes. Então, eu vou resolver por adição, mas fique à vontade para resolver por substituição se você quiser. E por que eu julgo que o método da adição é fácil, principalmente nesse caso? Por quê? O método da adição se baseia em você adicionar os membros das duas equações, visando eliminar uma das incógnitas e ficar só com a outra na sua equação. Então, o meu sistema que está na tela está pronto para ser feito por adição, porque na hora que eu adicionar termo por termo, A menos A vai dar 0 e eu vou ficar só com B. Então, só não esquece de adicionar todo mundo. A menos A, B com B e 4 com 0. Então, no meu sistema, eu vou ter 2B igual a 4 e, portanto, B igual a 2. Está vendo que, rapidamente, eu calculei o meu valor de B. Mas o sistema só está resolvido quando você calculou todas as variáveis envolvidas nele. Então, se eu já calculei que B igual a 2, eu vou agora substituir B igual a 2 em qualquer uma das equações. Eu escolhi substituir em A mais B igual a 4, mas por nenhum motivo concreto, eu tinha que escolher uma das duas. Substituo B igual a 2 e calculo que o A também é 2. O A deu 2 e o B deu 2, também por nenhum motivo concreto. A e B podem ser quaisquer valores reais, como a gente já conversou. Então, se o A é igual a 2 e o B igual a 2, a fórmula da minha função está pronta. A minha função, que era y igual a ax mais b, é y igual a 2 vezes x mais 2. Se você tiver que fazer uma resolução e calcular, encontrar a fórmula da função, você terminou. Você achou y igual a 2x mais 2. Agora, se você quiser fazer a prova real, você pode, mesmo que seja mentalmente. Fazer a prova real significa verificar se os pares ordenados dados no enunciado satisfazem a essa função que a gente achou. Então, você pega a sua função y igual a 2x mais 2 e pega o valor de x de um dos pares ordenados lá do enunciado. Um dos pares ordenados do enunciado é 1, 4. Substitui x por 1 na nossa função, que é y igual a 2x mais 2, e vê se fazendo a conta vai dar y igual a 4. Deu. Agora eu vou para o outro. O outro par ordenado tem x igual a menos 1. Pega o x igual a menos 1, substitui na nossa função, faz a conta e vê se vai dar y igual a 0. Deu. E isso significa que os dois pares ordenados que a gente já sabia que pertenciam à função, de fato pertencem. Então, a nossa fórmula está correta. Agora, fazer a prova real é uma opção sua. E isso, como eu falei, pode até ser feito mentalmente, se você quiser. Eu tinha dito que a gente ia resolver essa mesma questão por dois métodos diferentes. Então, a gente já fez a primeira resolução, que se baseia em montar e resolver um sistema e calcular os valores de A e B. Mas a gente poderia calcular o valor de A direto, sem sistema nenhum, se a gente conhecesse a informação de que o A pode ser calculado por ΔY sobre ΔX. Isso significa que o coeficiente angular da nossa reta, a taxa de variação da nossa função, pode ser calculada através dessa razão. Se você tiver dois pares ordenados que pertençam a essa função, a razão entre a diferença dos valores de y e a diferença dos valores de x desses dois pontos. Então, vamos fazer na prática para você entender bem que relação é essa. O nosso gráfico, como a gente viu no enunciado, passa pelos pontos 1, 4 e menos 1, 0. Calcular o A direto pelo ΔY sobre ΔX é o seguinte. Os nossos valores de y são 4 e 0. Então, você vai fazer 4 menos 0.
E os nossos valores de x são 1 e menos 1. Então, você vai fazer 1 menos menos 1. Então, olha só, pega dois pares ordenados, você vai calcular uma razão, o número em cima e o número embaixo. Os de cima, a diferença entre os valores de y desses dois pares ordenados. Embaixo, a diferença entre os valores de x desses dois pares ordenados. Em qualquer ordem. Mas preste atenção. Em cima eu fiz 4 menos 0. Então, eu fiz o y do par ordenado da esquerda menos o da direita. E embaixo eu tenho que seguir a mesma ordem para o x. O x do par ordenado da esquerda menos o da direita. Paula, poderia ser ao contrário? Poderia. Eu poderia fazer o da direita menos o da esquerda. Mas eu teria que fazer isso tanto no y quanto no x. Tudo bem? Então, o a da função pode sempre ser calculado por ΔY sobre ΔX. Pega dois pares ordenados e faz esse cálculo, a razão entre essas duas diferenças. Isso leva a gente direto para o valor do a, o que faz o nosso cálculo da fórmula da função ser extremamente mais rápido do que a resolução de um sistema. Então, vamos terminar, olha só. 4 menos 0 dá 4, e embaixo 1 menos menos 1 é 1 mais 1. Então, a gente vai ter 4 sobre 2, que é 2. A gente já sabia que o a dava 2, porque a gente já tinha feito o sistema. Mas se a gente não tivesse feito o sistema, agora a gente saberia. Sabendo que o a é 2, a nossa função já está semi-pronta. A fórmula da nossa função, a gente já sabe que é y igual a 2x mais b. Falta calcular esse valor de b. Para calcular esse valor de b, pode escolher qualquer um dos pares ordenados dados. Qualquer um, pode escolher. Eu escolhi substituir o par ordenado 1, 4, mas eu poderia ter escolhido substituir o menos 1, 0, que ia dar no mesmo. Você vai substituir o x e o y desse par ordenado. Até porque qualquer par ordenado que pertença a essa função satisfaz a fórmula. Então, você pode substituir o x e o y dele na função, que tem que dar tudo certo. E aí, quando você substitui o x por 1 e o y por 4, observa que sobra o b como incógnita. Então, isso vira uma equação do primeiro grau, na qual a gente pode calcular o valor de b. Resolve essa equação que você vai achar b igual a 2. Capricha, faz com cuidado, vai no seu ritmo, mas fica atento a todos os detalhes. Então, achamos a igual a 2, b igual a 2, a nossa função é y igual a 2x mais 2. Vamos fazer outros exemplos para você entender bem essa dinâmica. E daqui para frente, eu vou usar o método de calcular o a pelo ΔY sobre ΔX por ser mais rápido. Mas em todos os exemplos que a gente vai fazer, se você quiser substituir os pares ordenados e fazer um sistema, fica à vontade. Pode resolver o seu sistema por adição, por substituição, pelo que você quiser, tá bom? Então vamos lá, vamos para o próximo exemplo. Em uma função f de x igual a x mais b, só uma pausa. Lembra que escrever y igual a x mais b ou f de x igual a x mais b é a mesma coisa. Aliás, não só nas funções de primeiro grau. Em qualquer função, y ou f de x significam a mesma coisa. E nesse caso, dessa questão, ele disse para a gente, f de 5 é igual a menos 2. f de 5 é igual a menos 2 significa que quando x é 5, y é igual a menos 2 nessa função. f de 2 igual a 1 significa que nessa função, quando x é 2, y é 1. E aí, ele pede para a gente calcular os valores de a e b. Então, observa que é uma variação do mesmo tipo de questão. Na questão anterior, estava escrito que o gráfico passava por aqueles pontos. Nessa questão, está escrito que f de 5 é igual a menos 2 e f de 2 é igual a 1. E pede já para a gente calcular os valores de a e b. Então, é uma variação da mesma coisa. Como eu falei, tendo dois pares ordenados, escolhe a sua opção de cálculo. Eu vou fazer a igual a ΔY sobre ΔX, mas se você quiser fazer o sistema, pode fazer, substituindo esses dois pares ordenados em y igual a x mais b. Então, eu vou fazer a diferença dos valores de y em cima, a diferença dos valores de x embaixo, respeitando a mesma ordem, começando pelo mesmo par ordenado nos dois casos. Então, olhando para o que eu escrevi em cima, eu peguei o y do par ordenado de cima menos o y do par ordenado de baixo. E aí, para o x, eu fiz a mesma coisa. O x do par ordenado de cima menos o x do par ordenado de baixo. Então,
menos 2 menos 1 sobre 5 menos 2, ΔY sobre ΔX. Vou ter menos 3 sobre 3, que dá menos 1. Já sei que o A da minha função é menos 1, então a minha função está semi-pronta. Y igual a menos 1x mais b. Agora, escolhe um dos pares ordenados e substitui na sua função para você poder calcular o valor de b. Então, substituindo x por 5 e y por menos 2, a gente cai numa equação de primeiro grau, onde a incógnita é o b. A gente resolve essa equação do primeiro grau com cuidado, com capricho e calcula o valor de b, encontrando b igual a 3. Observa que quanto mais a gente estuda, mais a gente se fortalece no estudo de funções, mais a gente transita normalmente pelas escritas diferentes. Então, f de x igual a y, par ordenado, substitui o x, o y, é só uma questão de treino, é só uma questão de você se acostumar. Então, fica aqui que a gente vai estudar bastante, fazer cada vez mais exercícios para você ficar craque nisso tudo aí. Então, olha só, se a gente achou a igual a menos 1 e b igual a 3, a nossa função é y igual a menos 1x mais 3. A gente sabe que não precisa escrever esse menos 1, y igual a menos x mais 3, ou ainda f de x igual a menos x mais 3. Se quiser, faz a prova real. Substitui x por 5, que você vai achar y igual a menos 2. Substitui x por 2, que você vai achar y igual a 1. No nosso terceiro exemplo, observa que foi dado um gráfico. Determine a fórmula da função representada pelo gráfico abaixo. A gente precisa pensar algumas coisas. O gráfico é uma reta crescente. Se o gráfico é uma reta crescente, trata-se de uma função do primeiro grau. E se é uma função do primeiro grau, eu já sei que o formato da fórmula é y igual a ax mais b. E mais, se é uma função crescente, eu sei que esse a tem que ser positivo. Então, se o a não der positivo no final, a gente errou em alguma conta. A gente volta e confere. E como que eu vou achar esses valores de a e b? Com dois pares ordenados. Só que agora você vai ter que pegar esses dois pares ordenados lá no gráfico. Vai lá no gráfico e pega dois pares ordenados. A gente sabe que esse gráfico passa pelos pares ordenados x igual a menos 1, y igual a menos 1, x igual a 2, y igual a 5. Pega esses dois pares ordenados e calcula os valores de a e b pelo método que você preferir. Se quiser fazer um sistema, pode fazer, mas eu vou fazer pelo método que eu acho mais rápido, calcular o a pelo ΔY sobre ΔX. Tudo bem? Então vamos lá. Nossos pares ordenados, menos 1, 2, 5. Diferença entre os valores de y sobre diferença entre os valores de x. Então eu tenho 5 menos menos 1 sobre 2 menos menos 1. 5 mais 1, 6. 2 mais 1, 3. Portanto, o nosso A é 2. 6 dividido por 3, que dá 2. Nossa fórmula já está semi-pronta. Y igual a 2x mais b. Escolhe um par ordenado, qualquer um. Substitui na sua fórmula o x e o y. Eu escolhi o 2, 5. Então, vou substituir x por 2, y por 5 e vou calcular o b. Fazendo com cuidado, com capricho, a gente vai achar b igual a 1. Então, a nossa função é y igual a 2x mais 1. Nosso número 4 é a mesma situação do número 3. Foi dado um gráfico e ele pediu para a gente determinar a fórmula que representa esse gráfico. O que a gente tem que pensar? O gráfico é uma reta decrescente agora. Uma função do primeiro grau. Se é uma função do primeiro grau, y igual a x mais b, preciso de dois pares ordenados por onde esse gráfico passa, dois pares ordenados que pertençam a essa função. Cuidado! Por favor, um erro muito comum. Esse gráfico não passa pelo ponto 1, 2. A gente tem x igual a 1, y igual a 0. A gente tem x igual a 0, y igual a 2. Pelo método que a gente quiser, a gente vai calcular os valores de a e b. Pode fazer o seu sistema, ou a gente pode fazer o a igual a ΔY sobre ΔX, usando esses dois pares ordenados. Tudo bem? Só que dessa vez eu quero que você observe uma coisa. O gráfico passa pelo ponto 0,2. Então, antes de calcular o a, eu quero fazer uma observação muito importante. Se você pega uma fórmula de função
e substitui o x por 0 e o y por 2, a gente vai achar que o b é 2, né? Opa! Eu tinha esquecido, Paula. Dá uma olhada no gráfico. O b é 2, pessoal. O b é 2 porque a reta passa pelo y igual a 2. O ponto onde o gráfico corta o eixo y determina o b. O y desse ponto é o b da nossa função. Então, se você lembrar disso lá das nossas outras aulas, você já sabe o valor de b, você não precisa nem fazer a conta para achar o b. Você só precisa fazer o ΔY sobre ΔX para achar o A, ou, sabendo o B, você já pode até fazer uma fórmula semi-pronta e substituir um par ordenado para achar o A. Fazendo ΔY sobre ΔX, eu vou ter 2 menos 0 sobre 0 menos 1 e, portanto, o A é menos 2. Achei A igual a menos 2, achei B igual a 2 e, portanto, a minha função é y igual a menos 2x mais 2. E eu já sabia que o A era negativo, porque é uma função do primeiro grau decrescente. Hoje, a gente fica por aqui. Um beijo e até a próxima aula.